Atualmente, o aquecimento global é uma das grandes preocupações do mundo. A utilização de combustíveis fósseis para a geração de energia, apesar de sua eficiência, contribui para a degradação do meio ambiente e a poluição dos sistemas hídricos e de saneamento. O tema tem sido amplamente debatido e algumas alternativas para desenvolvimento de outras matrizes elétricas ganham a cada dia mais força devido à sua eficiência e contribuição ambiental. Para conversarmos sobre isso, estou com a jornalista Viviane Miki e um dos especialistas da Sabesp. Tudo bem, Vivi? Tudo bem, Lídio. Então, a Sabesp possui um departamento de gestão de energia. E de lá nós convidamos o Rodrigo Giacomini Arruda, engenheiro eletricista. Vamos bater um papo hoje? Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, sim, Viviane. Oi, Lídio. Espero que eu consiga hoje aqui apresentar um panorama geral do que está sendo feito no mundo com relação a essas novas matrizes de energia elétrica, né? E o que a Sabesp tem feito nesse sentido, e principalmente o que cada cidadão pode fazer para contribuir e melhorar esse cenário. Então, para começar, vamos falar o seguinte. Você poderia dar um panorama geral de quais são as fontes de geração de energia elétrica utilizada? Viviane, antes de tudo, é evidente frisar, tá, que o aquecimento global é uma das grandes preocupações da humanidade, para a gente entrar na parte de energia, né? A mudança climática se refere às transformações de longo prazo, né, nos padrões de temperatura e clima, tá? E essas alterações podem ter sido naturais, né? E acontecem desde o século XVIII, né, das atividades humanas, por causa dessas mudanças climáticas e principalmente por causa da queima de combustíveis fósseis, tá? Como o carvão, o petróleo, o gás, e eles produzem o quê? Os gases de efeito estufa que retêm o calor na Terra. A energia elétrica ela é a principal fonte de energia do mundo. Para a gente obter a energia elétrica, a gente precisa transformá-la, né? E aí falamos da matriz de energia elétrica, que é a composição das energias que nós transformamos para energia elétrica. E segundo a empresa de pesquisa energética brasileira, a EPE, no mundo, na matriz energética, aproximadamente 29% dessa energia ela é composta por energia renovável. Aquela energia que vem das fontes dos ventos, do sol, hidráulica, da água. E aí você tem a outra parte, que é aquilo que é não renovável, são os combustíveis fósseis. E aí quando você pega o minério, por exemplo, de carvão, responde por 35%. E quando você vê que lá no século XVIII, quando começaram a energia era minério, ainda você tem muito minério aqui, né, que é o combustível fóssil, tá? E isso temos que mudar esse conceito, né? E quando a gente vem aqui pro Brasil, tá? A gente olha que a matriz brasileira ela tem 83% renovável, né? Então, o Brasil ele fez a lição de casa, né? 60% da nossa energia considerada renovável, ela vem de fontes hidráulicas. Mas aí que está o problema, porque a fonte hidráulica, né, de geração de energia, ela é totalmente dependente do quê? Do clima, das chuvas, né? E nas últimas décadas a gente está tendo um regime de chuvas estressado, né? Com escassez e depois chove bastante. Então a nossa matriz energética, que é dependente da água, ela precisa ser diversificada. É aí, né, que a gente tem que começar a pensar em mudar essa nossa matriz, mantê-la sim sustentável, renovável, porém transformando essa parcela de 60% em outras, colocando outras fontes para contribuir, como a eólica e como a solar, por exemplo, que a Sabesp ela investe. Quanto ao consumo de energia elétrica da Sabesp e o que representa essa dependência energética para a operação dos sistemas de saneamento, o que a Sabesp tem feito para reduzir esse custo? Olha, o consumo de energia elétrica do último ano, em 2022,
foi de 2 bilhões 750 milhões de quilowatts-hora. E vamos pensar assim, na Sabesp, nós temos 8.600 pontos de energia, ou seja, unidades consumidoras. Estações de tratamento, plantas de tratamento, estações elevatórias, complexos administrativos, as agências, né, que atendem todos os municípios do estado de São Paulo, né? E isso equivale a pouco mais de 2% do consumo do estado de São Paulo inteiro. Relativamente parece que é pouco, mas quando você vai lá na classe de consumo industrial, que é onde está enquadrada a Sabesp, já somos 5%, mais de 5%, né? É nesse ponto que eu toco que o saneamento básico, ele é eletrointensivo, né? Nós aqui, a Sabesp, buscamos captamos a água de longe, né? A captação é feita longe, então você faz a captação, você faz o tratamento, a adução, a distribuição, e isso tem um custo para trazer essa água de longe para cá. Precisamos de motores, grandes motores, de sistemas que fazem o trabalho desse tratamento e dessa transporte da água, e isso consome muita energia elétrica, né? E aí você também pensa que a água, ela volta para a natureza, né? Na economia circular ela tem que voltar também, né? No ciclo da água. Então você faz o que? A coleta desse esgoto, você tem que passar por barreiras físicas, né? Para que esse esgoto chegue até o tratamento. Então eu preciso de estações elevatórias, a própria planta de tratamento, que tem lá os seus motores elétricos para sistemas de aeração, secagem, enfim. Tudo isso são máquinas elétricas que consomem energia elétrica para que aconteça o saneamento. E aí, o Brasil tem bastante potencial para desenvolvimento de fontes renováveis, né? Como a eólica, que é pelos ventos, a solar. E aí, como que a Sabesp se encontra nesse cenário? Viviane, a Sabesp é vanguarda. Já nos anos 2000, ela estudava esse aproveitamento do biogás, né? No tratamento de esgoto, que hoje é uma realidade. A gente encontra isso na planta de tratamento lá de Franca, onde a gente aproveita o biogás e ele abastece a frota de veículos, né? Mas, que inclusive desenvolvido pela nossa área de pesquisa e desenvolvimento, mas aqui na gestão de energia, né? Quando você fala da parte de energia renovável, a legislação brasileira, ela começa lá no ano de 2012, tá? E aqui, na gestão de energia elétrica da Sabesp, a gente começou os estudos em 2016, quando amadureceu nessa legislação, né, a parte jurídica e os requisitos para os incentivos e subsídios. A gente começou lá em 2016, quando nós pensamos em utilizar, né, a energia solar, que ela estava mais acessível, né? Você tem eólica? Temos, mas por que você optou pela solar e não pela eólica? Porque no estado de São Paulo, nós temos uma boa irradiação do sol. Para ir trabalhar com ventos, não tanto, porque os ventos, os melhores ventos para esse tipo de geração estão localizados lá no Nordeste brasileiro. Então aqui no nosso estado, no estado de São Paulo, nós temos o quê? A disponibilidade do sol para fazer um aproveitamento dessa fonte de energia, né? Convertendo a energia solar em energia elétrica, né? E nós desenvolvemos esses estudos no ano de 2016. Em 2018 a gente lançou o nosso primeiro certame, né, para construção de uma usina fotovoltaica, que está localizada no município de Orindiúva, que é uma região próximo ao estado de Minas Gerais, no noroeste do estado, né? Uma irradiação solar muito favorável, né? Um terreno com face norte, porque nós estamos no sul, então nós orientamos a captação da luz solar para conversão de energia com face norte, né? E nós começamos lá com uma planta de 1 mega, né? E depois vimos, né, que o case poderia ser ampliado, né,
para outras regiões do estado de São Paulo. Então a gente começou a fazer uma busca por área disponível para que a gente pudesse então desenvolver novos projetos fotovoltaicos em plantas da Sabesp, e isso a gente levou à alta administração, né, estruturar um programa para que toda a energia elétrica, né, captada, né, produzida nessas plantas, pudessem entrar como geração distribuída, que é uma forma, né, de você compensar aquela energia que você gera, tá, em unidades consumidoras da própria Sabesp. A companhia possui um programa para a gestão de energia elétrica. Quais as ações e projetos que estão sendo desenvolvidos por esse programa e quanto isso impacta na empresa? Ele tem a ideia de pegar essa energia que é gerada nessas plantas, tá, e suprir esses 5% de energia que está disperso nesses mais de 7 mil pontos que consomem energia, que são poços, elevatórios de menor porte, plantas de tratamento de esgoto com sistema de geração mais simples, tá? As agências da Sabesp, complexos administrativos, né? E você então produz a energia na planta e faz um sistema de compensação na distribuidora que coloca lá o crédito. Com isso, a gente reduz os gastos de energia, tá, né, da Sabesp, ou seja, a gente vai lá nessa parte dos gastos de energia e faz a redução, tá? E de que forma que nós fazemos isso? 44 usinas fotovoltaicas foram projetadas, foram estudadas, né, para serem implantadas no estado de São Paulo. Elas são dispersas de norte a sul, de leste a oeste no mapa do estado de São Paulo, tá bom? É um investimento de 310 milhões de reais. Ele foi pleiteado em investimento com o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, tá? Então ele tem regras, né, socioambientais que devem ser atendidas, né? Então a Sabesp ela tem que prestar conta de como foram montadas essas usinas, de que forma, né? O resultado que ela está trazendo, né? E no momento, né, o nosso programa, que começou lá em 2018, ele tem 8 plantas, né, em funcionamento, o que perfaz 10,5 megawatts de potência geradora fotovoltaica, tá? A nossa ideia é que chegamos então em 44 plantas até o ano de 2024, né? E assim, apenas um exercício para saber o quanto que gera, qual é a pegada de uma usina fotovoltaica. E aí eu vou trazer o exemplo da nossa usina de Orindiúva, né? Ela é uma usina de 1000 kW de potência, tá? Ela tem um potencial de gerar 1,8 milhão de kWh, e ela traz um retorno financeiro, essa planta, tá, de R$1 milhão ao ano. Esse é o retorno financeiro dela, né? O volume de energia elétrica dela é suficiente para, por exemplo, abastecer 743 residências, né? E, aqui pensando na pegada da descarbonização, né, Viviane? Ela evita a emissão de 153 toneladas de carbono ano. Então, você vê que aqui a gestão de energia pensou aqui, reduzir o custo, né? Colocar um programa que reduz o custo do saneamento e que tem uma pegada para descarbonizar, né? Você capturar aquele carbono lá, não utilizando outra fonte, né? E sim, no caso aqui, a solar. Bem, o nosso programa está chegando ao fim. Espero que tenham gostado do nosso podcast Sabesp. Eu vou pedir para o Rodrigo aqui, para ele deixar um recado para os nossos ouvintes, quem está nos assistindo agora, porque além das ações do governo e das empresas, né, o que cada cidadão pode fazer para ajudar também a melhorar o meio ambiente e os recursos hídricos.
E Lídio, eu acho que a principal mensagem aqui é de conscientização. Utilizar a água, né, o nosso bem, de forma racional. Por quê? Porque aqui a gente discorreu que para se ter a água precisa de muita energia. Precisa de energia, né? E quando você está tendo a conscientização da forma como você utiliza a água, lembrando que apenas 1% da água do planeta Terra é aquela que a gente está utilizando para o saneamento, para a indústria, né, para o desenvolvimento do mundo, ela tem que ser bem utilizada, né? E como para ela ser processada precisa de energia, né, no nosso mundo aqui de saneamento, saber utilizá-la, conscientização, economizar é muito importante, né? Acho que essa é a mensagem que nós temos aqui. E para as empresas que venham começar a transição energética, né, que venha verificar os exemplos que a Sabesp vem aplicando. Para se ter uma ideia, nós estamos aqui no Estúdio Ciclo, ele fica exatamente em cima do interceptor Pinheiros de esgoto. Então, para que esse esgoto chegue até aqui, passe por esse interceptor e vá até a estação de tratamento do Barueri, muita energia elétrica é gasta para elevatórias de esgoto, para bombear esse esgoto até lá. Então, é por isso, né, Rodrigo, que a gente fala, além da água que chega na sua casa, o esgoto também que nós retiramos das casas e encaminhamos para tratamento também necessita de muita energia elétrica para conduzir esse esgoto até as estações. Espero que tenham gostado. Se gostou, curte, compartilha com amigos e familiares. O nosso podcast Sabesp está nas principais plataformas de áudio e no YouTube da Sabesp.